momento da reunião ministerial viralizou uma conversa entre o ministro da Defesa, José Múcio, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Múcio disse ali, ele achava que estava falando sem ser flagrado, mas o áudio foi captado. Ele falou que fez mais do que o Ministério das Mulheres todinho. Vamos ver. Eu acho que mais coisa. As pessoas souberam o que a gente fez, que a gente não aparece quando não há problema. Não tem coisa muita gente. Está comigo, eu fiz mais do que o Ministério da Defesa. Todinho. Primeiro que. Depois eu quero ser. Bom, Carla Araújo, ele estava ali chateado com o Rui Costa e aí acabou ofendendo a ministra das Mulheres, foi isso? Diz agora o Ministério da Defesa esclarecendo essa situação. Primeiro, eles dizem que no contexto ali, o ministro Rui Costa fez ali uma apresentação, né, das ações do governo e deixou de fora o Ministério da Defesa. E aí o Múcio usou como exemplo algo assim, uai, mas você colocou todo mundo, eu fiz mais que o Ministério das Mulheres. Mas diz aqui, né, conversando aqui com o gabinete do ministro, o ministro estava falando também aqui, que não é uma crítica à ministra das Mulheres em si, enfim, que precisava ficar claro que não é isso, que inclusive o Rui Costa ali, se continuasse a frase, segundo a assessoria aqui do Ministério da Defesa, o Rui Costa pede desculpas por não ter incluído o ministro daí. E aí, o porquê que a chateação do mundo, né, que escolheu de forma infeliz, digamos assim, o Ministério das Mulheres. Poderia ter comparado com algum outro, mas enfim, escolheu aí o das mulheres. Ele diz que ele se pegou ali no das mulheres porque ele está num momento no Ministério da Defesa, amanhã, inclusive, amanhã vai ser realizada aqui em Brasília a solenidade de que vai ser a primeira mulher general, vai assumir o posto amanhã, vai ter um evento aqui, e aí tem essa promoção, e aí, enfim, tem toda a inclusão das mulheres nas Forças Armadas, e tem uma série de questões que o próprio ministro da Defesa, né, Ministério da Defesa, fez, digamos assim, nessa área de mulheres, e por isso ele escolheu essa comparação, que foi uma constatação da ausência das inúmeras realizações do Ministério da Defesa em relação a isso, e aí ele fez essa comparação com o Ministério das Mulheres. Enfim, a gente inclusive até tinha pedido, aí a ministra das Mulheres ia vir conversar aqui com a gente, mas acabou que ela não conseguiu ter agenda sobre isso, e o Ministério da Defesa tentando aí esclarecer, dizendo que no contexto da frase foi escolhido essa comparação porque o Múcio ficou chateado que o Rui Costa deixou de fora as realizações do Ministério da Defesa na prestação de contas ali da Casa Civil e do governo, que foi apresentado ao presidente Lula hoje na reunião ministerial. É verdade. Agora sobrou para a ministra, né, Dani? Nossa, gente, esse negócio de ficar falando, achando que o microfone tá 100% desligado. Sabe o que eu gosto da imagem? Se a gente conseguisse rodar de novo, ia ser interessante. O Sidônio Palmeira tá olhando assim no canto, tipo, com uma cara de gente, isso não vai dar certo. Você vai ver aí na imagem, ele tá no canto, no canto esquerdo. Eita, direito. Tá Oi. Pois é, mas é porque assim, dá para ver que o Rui pergunta, e aí, foi bom? E o Múcio fala, foi ótimo. E aí faz um comentário ali sobre, né, esse arranjo que vai ser anunciado, a Carla deu aí o contexto, e aí o Múcio fala, fiz mais do que o Ministério das Mulheres. Na verdade, ele tá querendo mostrar serviço ali, claramente, mas olha aqui a cara do ministro, tá vendo no cantinho ali, Sarza? Do lado no cantinho, direito, né? Meio jogado assim, exatamente. Ele tá olhando e ele não tira o olho da conversa e nem de bater o dedo na cadeira, olha lá. Aquilo ali é a cara de quem tá vendo, sabe o assistente do Vai Dar M? Vai Dar M. É isso aí, ó. Você vê que ele baixou o microfone total e não tira o olho da conversa. Vazou claramente o ministro está tentando mais valorizar o trabalho dele do que desvalorizar o do ministério. De fato, tem um feito histórico, a Carla aí já explicou. Também teve mulheres alcançando postos inéditos na aeronáutica e na marinha, salvo engano. A gente vê isso, né? Forças Armadas, um espaço muito dominantemente masculino ainda, mas ficou ruim, né? Ficou ruim, assim. E assim, essa é uma... Até pra gente, viu?
Até pra gente, esse negócio de fazer comentário, microfonado, Então, amigo. quando você falou isso agora há pouco, esse negócio de achar que o microfone tá... Eu falei, eu acho que ela tá mandando uma indireta pra mim, porque... porque a gente aqui... Não. Tô brincando. É porque a gente tá com o microfone aqui, às vezes esquece, né? Porque a gente fica aqui num ambiente, todo mundo é amigo e tal, aí solta uma, né? Mas enfim, isso eu nunca diria que eu trabalhei mais que o Ministério das Mulheres tudinho. Ô, Coach, Quem será que estava... Oi, A quem diga. que ele estava se referindo quando ele falou que tem gente que só aparece quando tem problema, quando dá problema? Quem será? Foi o Rui quem falou, pelo que eu entendi, Coach. Tipo, dando uma justificada, né? Que o Ministério da Defesa realmente é um ministério que você só fala quando tem crise. E, bom, o importante dizer, tá? O Zé Múcio Monteiro, Sarza, pensou em sair várias vezes e o Lula presidente falou, Lula cara, falou fica, isso, fica, né? fica, porque... Mencionou. Porque preciso de ajuda aí de um algodão entre cristais. Era a pasta mais osso duro de roer, eu acho, empatada com a Fazenda, que pegou um pipinaço com Fernando Haddad à frente, com desconfiança geral do mercado e uma série de contas que foram deixadas pelo governo anterior, que saiu gastando muito mesmo por conta da eleição. Isso é um dado da realidade, não precisa gostar ou não gostar, é um fato. Mas nas Forças Armadas você tinha, todo o clima de insurreição que foi por anos alimentado e chegou-se a ter ali o comandante do Exército dizendo que precisou, numa reunião com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, falar, olha, essa conversa aqui é uma conversa ruim, continuar assim, daqui a pouco tem que dar ordem de prisão. Chamados 2 vezes, pelo menos, para discutir um golpe de Estado. Então, assim... e aí chamados plural, porque eu estou falando do comandante do Exército, do chefe da Aeronáutica e também do almirante da Marinha, né? Porque foi o que foi relatado para o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o Almir Garnier está entre os condenados, que era o chefe da Marinha, está entre os condenados pela trama golpista. Então, era uma pasta muito difícil, tinha muita mágoa envolvida, muita desconfiança, e o Múcio conseguiu contornar. Então, se a justiça não foi feita na reunião ministerial, fica aí o registro de que pegou uma bucha o ministro. Oi, Carla. E hoje ele ficou ou saiu também? Hein, Dani? O Múcio? Múcio, ele ficou ou saiu? Fica. Fica. Ele fica. Fica. Não, eu queria até complementar isso que a Dani falou, Diego, rapidinho, porque aqui tá me pedindo, reforce que eu não teve um ataque, não é uma crítica à ministra das Mulheres de forma alguma. E aí, de fato, a Dani exalta aí essa passagem, essa importância do ministro Múcio no governo do presidente Lula, que inclusive existia uma desconfiança muito grande da primeira-dama Janja com os militares, que o ministro Múcio ajudou, de certa forma, também a arrefecer, e ele é tido mesmo como um ministro aqui da Esplanada que se dá, que tem uma simpatia natural e consegue falar com todas as linhas, inclusive ele mesmo deu, né, uma declaração polêmica que foi ele também, que o Jair Bolsonaro conversou ali na transição. O Múcio fez aí um trabalho importante ali nas Forças Armadas e decidiu ficar até o final de forma penosa. Ele queria sair, como a Dani lembrou, e agora você pergunta para ele, e se o presidente Lula for reeleito? Daí ele fala, se eu ficar, minha mulher me larga. Então ele promete, coach, ficar esse fim de ano e diz que sai eventualmente se Lula ganhar.